Boas-vindas calurosas a todos. Sou Jocelyn Rodrigues, de Goa, Índia. Atualmente estou a preparar-me para o exame CFA Level 1 e estou grata pela oportunidade de abrir esta sessão. Nota que ainda estou a aprender português, por isso peço paciência com quaisquer erros. Hoje vamos ter uma entrevista com dois ilustres intervenientes, que são membros do Comitê Comunidade CFA da Língua Portuguesa, os quais tenho o prazer de apresentar. Johan da Silva, o entrevistado, é um profissional com profunda experiência em análise de ações, gestão de fundos e gestão operacional. Desde abril de 2022, é assessor executivo do gestor do CERC India Equity Fund, que é um hedge fund da Geomatrix focado na Índia, para o qual Han realiza análise de mercado e de empresas, gestão operacional e relações com investidores. Em fevereiro de 2024, Johan assumiu também a função de assessor executivo na gestora de patrimônios Precision Investments, onde as suas responsabilidades incluem a análise de ações, avaliação de oportunidades de investimento, gestão operacional e gestão de relações com clientes. Levi Quad, o entrevistador, é um profissional de finanças e economista moçambicano. Atualmente é analista de cobertura de banca corporativa e de investimento no FNB Moçambique, perfezando mais de 2 anos de experiência em gestão de relacionamento corporativo e análise financeira. Levi passou exame CFA Level 1 e passou a Credential FMVA. O tema da entrevista será o desempenho do mercado de ações da Índia. Este é um tema que está muito em voga e que tem atraído muitas atenções a nível global. Não só pelas fortes subidas dos principais índices de ações indianos nos últimos anos, mas também por todo o contexto econômico, demográfico e social que o país atravessa. De facto, a Índia é hoje o país mais populoso do mundo, tendo recentemente ultrapassado a China. É uma democracia, tem atingido consistentemente taxas elevadas de crescimento econômico, tem conseguido reduzir a pobreza e tem um setor empresarial vibrante. Muitos olhos pelo mundo afora estão focados na Índia. Muito agradeço a todos os que nos assistem e passo agora a palavra ao Levi. Muito obrigado, Joseline, por esta nota introdutória. Boa tarde, John. Boa tarde a toda a audiência. E sejam todos bem-vindos a esta conversa. Antes de mais, talvez deixar uma nota que não teremos a sessão de perguntas e respostas online. Para quem tiver alguma dúvida, poderá deixar ficar no chat e estas questões serão respondidas posteriormente por endereço eletrônico. Gostaria também de congratular a Joseline e ao John, porque não sendo a língua portuguesa uma das suas principais línguas, talvez seja a terceira ou quarta língua que eles falam, dedicaram-se na preparação deste evento. Então, muito gratos por isso e esperamos que todos aproveitem a sessão. Virando-me agora para o início da conversa, boa tarde, John, mais uma vez. Para dar o pontapé de saída, nós gostaríamos de saber, considerando que atualmente o John está a trabalhar na Precision Investment, que é uma gestora de patrimônios que foi fundada há basicamente um ano,
poderia falar-nos um pouco mais da Precision Investment e os serviços que a Precision Investment tem prestado? A Precision Investments é uma empresa especializada em soluções de gestão de patrimônios para indivíduos com elevado patrimônio. Gerimos um hedge fund que conta com investidores de 6 países ao redor do mundo e também um fundo de dívida, ambos focados em value investing nos mercados de capitais indianos. Além disso, dedicamos-nos amplamente ao setor de private equity e venture capital, com uma ênfase especial em investimentos de impacto na Índia. Muito obrigado, Joan. Considerando esta participação da Precision Investment no mercado acionista indiano, gostaríamos agora de ter um apoio do Joan para percebermos melhor sobre o desempenho do mercado acionista da Índia. O mercado acionista da Índia tem registrado nos últimos 5 anos um crescimento muito positivo. Se formos a olhar para o índice MSCI, em dólares, ele demonstra que o mercado acionista da Índia cresceu em cerca de 14% ao longo deste período, e comparado com outros mercados emergentes como a China e o Brasil, estes registraram um crescimento positivo. Então, gostaríamos de perceber, entender do seu ponto de vista, quais são os principais fatores, que sejam eles demográficos, macroeconômicos ou mesmo políticos, que têm motivado esse desempenho positivo do mercado acionista da Índia. Sim. Eu acredito que a história do crescimento da Índia é muito real. Observamos várias mudanças fundamentais importantes na economia que estão gerando um prêmio nas avaliações. Algumas dessas mudanças incluem a Índia desfruta atualmente da previsibilidade e estabilidade, uma vez que o partido no poder, o BJP, ocupa uma posição dominante, vencendo a maioria das eleições com ampla maioria desde 2014. Essa tendência não parece mudar tão cedo. Este é um partido que dá grande ênfase ao desenvolvimento da infraestrutura e adota uma abordagem capitalista que muitos consideram favorável aos negócios. Vimos um grande avanço na penetração da internet, crescimento das redes nacionais de rodovias, aeroportos e também das redes ferroviárias e logísticas. A demografia da Índia está bem posicionada para dominar com a maioria dos jovens entrando agora em uma idade empregável, tendo elevados níveis de escolaridade e grande capacidade de inovação. O governo também tem anunciado diversas políticas de apoio às startups e pequenas empresas, o que resultou em um rápido aumento no número de startups sendo criadas. Há cerca de uma década, 2 em cada 100 pessoas na Índia viviam com $1 por dia ao menos. Hoje, esse número caiu para apenas 2 em cada 100. A Índia praticamente eliminou a pobreza extrema, com apenas 2% da população vivendo abaixo da linha da pobreza do Banco Mundial. A participação da Índia nas exportações globais tem crescido, especialmente nos setores de IT, de testes e saúde. Estamos observando que níveis recordes de
a redução de impostos, o que indica fortes receitas corporativas e há um interesse crescente de entidades estrangeiras em estabelecer-se no país, considerando que a Índia ainda oferece mão de obra barata com grande capacidade de produção. Obrigado, John. No meio destes fatores que influenciam que têm influenciado o desempenho do mercado acionista da Índia, teria depois mencionado alguns setores chave, como o setor de IT, assim como o setor de saúde. Poderia agora debruçar-se mais sobre este ponto, indicando-nos melhor quais são os setores que mais têm contribuído para este desempenho positivo e quais os fatores que nestes setores têm impulsionado esta contribuição? Sim. O setor que definitivamente se destacou e apresentou um excelente desempenho foi o de data centers, impulsionado por toda a revolução da artificial intelligence. Além disso, o setor da infraestrutura apoiado pelos gastos de capital do governo e o setor da saúde especializado também tiveram um bom desempenho. A Índia tornou-se um destino preferido para o turismo de saúde, graças a instalações de ponta, expertise médica de alto nível e eficiência de custos. Um, Obrigado mais uma vez, John. Foi muito compreensivo na sua explanação. John, olhando um pouco mais novamente para os indicadores de desempenho do mercado acionista indiano, ah, olhando para eles, nós podemos notar que, comparado com muitos dos múltiplos dos outros mercados emergentes, os múltiplos do mercado acionista indiano continuam bem mais elevados em relação aos seus pares. E se formos a olhar para o Forward Price to Earning do MSCI, podemos ver que para a Índia ele situa-se em cerca de 23 vezes, enquanto que para países como a Indonésia está em 12 vezes, a China 10, Brasil 8 e a Turquia 5. Na sua opinião, o que justifica essa diferença nesse crescimento ah, por parte da Índia comparado com outros mercados emergentes? Sendo bem honesto, embora tenhamos progredido e crescido enormemente em diversas áreas, nossos mercados atualmente parecem caros e não há um grande justificativo para isso, apesar de tudo estar indo bem e é importante respeitar as avaliações fundamentais e manter a cautela porque por melhor que algo seja, nunca é cessante pagar demais. Dito isso, a Índia ainda possui muitas joias escondidas e será a seleção critérios dessas oportunidades que ajudará a construir a riqueza no futuro. Obrigado, John, mais uma vez. Ah, e, John, olhando para o mercado acionista indiano, ah, mas na perspectiva do interesse interno neste mercado. Muitos agentes econômicos acreditam que o interesse doméstico no mercado indiano vai continuar a crescer nos próximos anos, mu- muito por conta dos planos de construção de aposentadoria que vão surgir devido ao crescimento populacional e o crescente aumento da classe média residente na Índia. Concorda com esta forma de ver as coisas ou poderia debruçar-se um pouco sobre os fatores que poderão influenciar o interesse doméstico no mercado acionista indiano?
Sim. Eu definitivamente concordo e o interesse doméstico no mercado de ações já está crescendo. O aumento da literacia financeira tem levado muitas pessoas a levar seu plano de aposentadoria mais a sério. Além disso, há um crescente conscientização sobre os seguros de saúde, embora ainda tenha uma das menores taxas de penetração de seguros de saúde do mundo. Essa é, infelizmente, uma das razões pelas quais muitas pessoas acabam por perder o que passaram a vida inteira construindo, com fácil acesso à informação nos dias de hoje. Muitas pessoas estão em melhor posição para estarem mais conscientes e bem informadas sobre onde estão investindo. Isso também está contribuindo para um interesse crescente das famílias indianas no mercado de ações. Obrigado, João. É também geralmente sabido que, para além dos agentes internos do mercado que, que participam do mercado acionista dos países, é importante que tenhamos também a participação de, dos agentes econômicos estrangeiros para que o mercado acionista se torne mais vibrante. Então, nesta onda, John, gostaríamos de saber de si como é que tem evoluído o interesse dos investidores estrangeiros no mercado acionista da Índia. Acho que uma das principais diferenças que observamos é que muitas pessoas que deixaram a Índia há 30 anos carregavam um viés negativo em relação aos pais. Isso mudou. Hoje temos um grande número de indianos na diáspora que não apenas estão investindo na Índia, como também estão regressando à Índia para aproveitar uma parte desse crescimento. Ainda acredito que temos um longo caminho a percorrer para fazer a economia global perceber qual significado é este momento para investir na Índia. Oportunidades com essas não surgem com tanta frequência. Certo, certo, João. Muito obrigado. E em termos do que se perspectiva para o futuro, o que acha que, como é que serão os próximos anos em termos de desempenho para o mercado acionista da Índia? Quais os setores acredita que poderão ter um papel importante ou terão maior valorização durante este processo? E talvez também pode nos ajudar a identificar aqui quais os principais riscos que estejam associados a esse processo de crescimento do mercado acionista da Índia. É difícil afirmar com certeza, considerando onde estamos atualmente, mas acho que é seguro dizer que o crescimento continuar no longo prazo. No curto prazo, pode ser mais difícil gerar retornos significativos, já que investidores estrangeiros atualmente encontram alternativas mais baratas em outros mercados globais. Na minha opinião, o setor das energias renováveis e seus setores relacionados possuem um forte potencial de crescimento, uh, já que muitas grandes companhias estão investindo massivamente nessa área. Além disso, a Índia dispõe de recursos naturais abundantes que podem sustentar o crescimento desse setor. Agradecer a todos que se fizeram presente a esta conversa. Agradecer também a Joseline e a Joan pelo esforço
que fizeram. Sabemos que deve não ter sido nada fácil, mas com a sua dedicação foi possível prepararem esta entrevista na língua portuguesa. E muito obrigado, Joan, por nos fazer perceber melhor o que está por detrás deste desenvolvimento recente do mercado acionista indiano. Muito obrigado a todos.